Olá, sejam bem-vindos à unidade 4, em que trataremos sobre a microscopia. Nessa aula falaremos sobre tipos de microscópio, o uso do microscópio óptico e também o preparo de lâminas histológicas. Para começar, vamos falar de um microscópio bastante comum, denominado de estereomicroscópio ou também de lupa, uma lupa de bancada ou lupa de mesa. Essa lupa a gente vai utilizar para ampliar um determinado objeto, né? Que no nosso caso aqui vamos dar um exemplo de uma folha de uma planta, por exemplo. Essa folha a gente vai colocar nessa região aqui em cima da platina, certo? A gente tem aqui controle luminoso, aumentar, diminuir luz, a ocular, que é o local que a gente coloca os nossos olhos. Nós vamos ter também botão para ajuste de zoom e para focalização, para aumentar o foco. A fonte de luz também. Aqui, então, a gente tem um equipamento que permite uma quantidade de aumento que não é tão grande, né? Então, a gente vai ver os objetos aumentados, dependendo aí da marca do equipamento, em torno de 10 vezes o que a gente enxerga a olho nu. Nós temos agora o microscópio óptico, que é o microscópio mais comum quando a gente fala em microscópio, pensou em microscópio óptico, tá? Esse é o básico, é o padrão. Então, esse daqui a gente também vai ter a ocular, que é o local que a gente coloca nossos olhos, que normalmente no microscópio ela vem com aumento já de 10 vezes, tem uma lente nessa região. A gente vai ter aqui as objetivas, cada objetiva dessa tem um determinado aumento, né? Pode ser aí 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, até 100 vezes. E nós temos aqui a platina ou mesa, que é onde a gente vai colocar a lâmina de vidro com o objeto que a gente quer visualizar. O botão macrométrico e micrométrico vão auxiliar na movimentação da mesa para a gente focalizar a nossa imagem. Temos aqui o condensador para impedir que gotas de água impeçam a visualização. Temos a iluminação. Essa iluminação ela precisa passar por dentro do material para que a gente enxergue ele aqui em cima. Esse é o mecanismo físico de um microscópio óptico. Portanto, tudo que a gente vai olhar em um microscópio óptico é preciso que esteja bem fininho o corte. E nós temos esse microscópio aqui, olha como ele é grande, ele é bem diferente, tá? Não são todas as instituições que podem ter um equipamento como esse, devido ser caríssimo, né? Ele vai ter aí componentes diferentes e também o funcionamento físico de forma diferente. Aqui a gente vai ter, por exemplo, canhão eletrônico, a fonte de energia, lentes condensadoras, e a gente vai ter aqui o detector de elétrons, né? Então, esse tipo de microscópio a gente vai ter ali jogando elétrons por cima do material que a gente quer observar, e aí, acoplado em um computador, a gente consegue ver na tela aquela imagem. Sendo que o microscópio eletrônico ele tem uma resolução, ele tem um poder de ampliar muito superior ao microscópio óptico. Nós temos aqui uma comparação entre o microscópio óptico e o eletrônico. Nós temos aqui que o microscópio óptico ele vai formar a imagem, né, com um comprimento de ondas de aproximadamente 0,55. Nós temos que o microscópio eletrônico, o comprimento de onda do feixe de luz é de 0,05. Isso faz com que o microscópio eletrônico ele tem uma capacidade de aumentar em até 1000 vezes a mais do que o microscópio óptico, né? Portanto, aí dando um poder de resolução altíssimo para observarmos aí os materiais. Aqui a gente tem uma ideia melhor do que a gente está falando. Por exemplo, a resolução do nosso olho humano, a gente não consegue enxergar a maioria dos objetos a nível celular, não consegue enxergar célula a nível com o olho humano, por exemplo, né? Normalmente as células são bem pequenas, tem algumas exceções, mas normalmente elas são bem pequenas. Já o microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz, eu consigo enxergar a nível de célula, né? Tanto célula animal, vegetal e até bactérias, a gente consegue enxergar. Mas já estruturas de vírus e estruturas de moléculas, não é possível a gente visualizar
com o microscópio óptico. Mas vejam aqui, ó, que o microscópio eletrônico, ele abrange todo esse tamanho. Vejam só, desde um nível celular, que seja uma célula vegetal ou animal, uma bactéria, e até mesmo eu consigo visualizar aí estrutura de vírus, estrutura de moléculas. Então, vejam como ele é mais interessante para o uso, principalmente aí de moléculas bem pequenas, ou mesmo aí a nível celular ou de organelas, em que eu preciso de um poder de resolução muito grande para visualizar em bastante detalhes. Quando a gente fala em microscopia, a gente não pode deixar de falar sobre como preparar o material para colocar no microscópio. Por exemplo, em anatomia vegetal, a gente não vai colocar o pedaço de uma folha inteira no microscópio. A gente precisa de reduzir esse tamanho e fazer alguns tipos de preparo. Então, inicialmente, a gente vai falar dos planos de corte principais, os mais utilizados, quando se fala em anatomia vegetal. Nós temos aqui o plano transversal, que é um plano bastante comum, que é esse daqui, ó, em que eu vou ter uma folha cortada no sentido do seu menor comprimento. Então, eu vou cortar dessa forma aqui. Aqui no meio eu tô vendo essa estrutura aqui, né, que é a nervura principal, por onde passam os vasos condutores de seiva. Nesse caso, é interessante para a gente fazer vários tipos de análises, né, como, por exemplo, conhecer um pouco a estrutura de epiderme, de parênquima, de feixes vasculares. Isso é utilizado, né? Pode ser utilizado dessa forma. Eu posso simplesmente cortar, fazer um corte de fora a fora aqui, ou eu posso também tirar um quadradinho e fazer esse corte transversal nessa região aqui, ou fazer também um corte transversal em um outro material menor, como, por exemplo, só pegar a nervura, por exemplo. O corte paradérmico, ele é muito utilizado também para observação em estruturas vegetais, tá? A gente vai verificar aqui principalmente a epiderme, tá? Então, com seus estômatos, que são as células que vão ali controlar a entrada e saída de oxigênio, gás carbônico, vapor de água. Ver também estruturas que lembram pelos, tricomas, glândulas. Então, eu vou pegar e simplesmente eu vou tirar uma fatiazinha superficial. Vejam aqui, ó. Eu vou retirar só a superfície bem fininha, não chegar a atravessar a folha. Isso é o corte paradérmico. Nós temos também o corte longitudinal, que é aquele que eu vou cortar no sentido do maior comprimento da estrutura. Isso também pode ser utilizado em anatomia vegetal para verificarmos essa estrutura de uma outra perspectiva. Nós temos, então, após o corte, que passar por alguns procedimentos que vão passar aí, por exemplo, por etapas que podem ter descoloração, que podem ter adição de corantes, pode ter aí o preparo da lâmina, né, utilizando a glicerina, colocando na lâmina de vidro, depois colocando a lamínula por cima e depois selando com o esmalte ao redor, para que essa amostra não desidrate, não continue a desidratar além disso, e também para evitar que micro-organismos se proliferem nessa determinada lâmina. Nós temos aqui alguns constituintes que são utilizados no dia a dia do laboratório, né, como uma série alcoólica, que são vários frascos de álcool em concentrações diferentes, que a gente vai passando esse material por essa série alcoólica com o objetivo de desidratar o material. Vamos aqui exemplificar que seja uma folha de uma planta, tá? Para isso, eu posso utilizar também da estufa, né, para finalizar esse processo da desidratação, colocar esses materiais em formas de gelo, colocar na geladeira, levar para a chapa aquecedora para fazer o cassete biológico. Nesse caso aqui, a gente coloca a parafina, né? Essa parafina ela vai infiltrar os tecidos do vegetal,
vai tornar ele mais sólido para facilitar que depois, quando eu vá cortar nesse equipamento chamado de micrótomo, essa estrutura não despedace, para que ela corte como uma fatia por inteiro, semelhante ao que acontece quando a gente vê aí na padaria eles tirando uma fatia de um presunto, de um queijo. É um equipamento que vai trabalhar semelhante àquela forma, porém numa escala bem menor. Nós vamos ter aqui também, passando pelo processo de banho-maria, e aqui vão acontecer os procedimentos de coloração. A maioria das lâminas a gente utiliza um corante artificial para que a gente dê uma cor a ela e ressalte ali estruturas que a gente quer evidenciar. E uma vez que essa lâmina está prontinha, já coloquei na lâmina, na lamínula, já está com a glicerina, já está selado com o esmalte, né, com a base de unha. Aí eu posso, então, armazenar em uma caixa adequada para posteriormente fazer, então, a observação e captura de imagens. Aqui a gente tem um exemplo de práticas que podem ser necessárias também. A descoloração desse material. E para isso a gente pode utilizar a água sanitária, a 50%. Então, vejam aqui como ficou transparente esse material. E, posteriormente, eu posso querer utilizar um corante que vai evidenciar as estruturas que eu quero observar. Nesse caso aqui, foi utilizado o corante safranina, certo? E aqui, por último, a gente já tem esse material pronto para observação ao microscópio. Aqui um outro exemplo, pessoal, de como a gente pode obter essa visualização, depois de ter feito esse corte e também a coloração. Aqui a gente tem um outro material também corado, né? A gente consegue observar aqui células do parênquima, paredes celulares, ó, elas ficam mais escuras. E aqui tem estruturas bem interessantes que são cristais. Algumas plantas produzem alguns tipos de cristais, que eles podem ser na forma de drusa, na forma aqui de cristais prismáticos ou na forma de ráfide. Só um exemplo aqui para vocês verem, depois que a gente passa por todo esse processo, como a gente pode fazer uma visualização. Então, pessoal, lembrem-se que um dos maiores prêmios que a gente pode receber no nosso trabalho é a consciência que a gente está dando no nosso melhor. Espero que vocês tenham dado o seu melhor até aqui. Conto que vocês caprichem aí nas atividades. Desejo sucesso a todos. Um grande abraço.